aclamando o rei. Bendito aquele que vem, bendito o rei, aquele que vem em nome do Senhor. Entra, as portas estão abertas. Entregamos tudo, Senhor, nesta noite, nos ajuda, nos ensina, Senhor. No livro de Lucas, capítulo número 19, Lucas 19, Lucas capítulo número 19, vamos até o versículo de número 28. Amém? Acharam aí? Lucas 19, 28 diz assim: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Essa frase é muito importante, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores.
Querido e maravilhoso Deus, mais uma vez, aqui estou diante do Senhor, tão necessitado da ajuda dos céus. Venha com sua gloriosa presença tocar a minha vida nessa noite. Preciso muito do Senhor. Oro também pelos meus queridos irmãos e irmãs, rogando que nesta noite o Senhor fale com cada um aquilo que tens com certeza colocado no meu coração, vindo da sua palavra para compartilhar com o teu povo. Eu me entrego a ti e oro por cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, na minha Bíblia, o título desta passagem da Bíblia é A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. É interessante, queridos, que eu fico imaginando, no cronograma de Deus, na agenda de Deus, Jesus nasceu no dia certinho. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, na plenitude dos tempos, está a hora certinha, ele nasceu de uma virgem, de uma mulher, não é? Quando Jesus nasceu, ele não nasceu nem antes e nem depois, eu fico imaginando todas as profecias a respeito do nascimento de Jesus se cumpriram de uma maneira tão maravilhosa, os detalhes de tudo, e a cidade onde ele nasceria, enfim, todos os detalhes aconteceram, porque a respeito de Jesus, tudo já estava profetizado. Deus usou muitos profetas no Antigo Testamento para profetizarem a vinda do Messias, profetizar os detalhes da vinda do Messias, profetizar o seu ministério terreno e também este acontecimento aqui que nós acabamos de ler, ele cumpriu as Escrituras. Pastor, mas tinha uma profecia bíblica falando a respeito desse dia? Sim. Vá comigo até o livro do profeta Zacarias, para você ver comigo lá no capítulo 9 de Zacarias, versículo de número 9. Zacarias 9:9 diz assim, Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz, alegra-te muito, ó filha de Sião, falando de Jerusalém, aquele dia de festa, não é? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Que coisa mais linda, não é verdade, queridos? O profeta Zacarias, centenas de anos antes, profetizou, Danilo, como Jesus entraria. Profetizou como ele desfilaria como rei, entrando pelas ruas de Jerusalém, centenas de anos antes, até mesmo como ele entraria, montado num jumento, num jumentinho, filha de jumenta. Então, nada do que aconteceu com Jesus aconteceu por mero acaso. Até mesmo toda aquela música que entoaram, dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, porque cantavam, aclamavam,
Lá no Salmo de número 118, versículo 26, está escrito lá exatamente as palavras que ali foram aclamadas, aclamando o rei. Bendito aquele que vem, bendito o rei, aquele que vem em nome do Senhor. Entra, as portas estão abertas. A Bíblia, queridos, é um livro maravilhoso. A Bíblia não é um livro que contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra inspirada de Deus. Creia você ou não, ela tem poder de transformar pessoas. O testemunho que ouvimos do pastor dizendo que ele leu aquele Novo Testamento da manhã até o meio-dia, ou depois do meio-dia, 2 horas da tarde, e foi o bastante para que ele fosse totalmente transformado pelo poder da palavra. A palavra de Deus tem poder. Eu comecei a ler a Bíblia também pelo livro de Mateus. Não é verdade? Eu comecei, quem nunca leu, nunca tinha pego, irmão. Com 22 anos de idade, eu fico imaginando a facilidade que as pessoas têm hoje de Bíblia. E, irmãos, isto há 60 e tantos anos atrás, porque eu já sou velhinho, isso aí, para mim, eu nunca tinha colocado uma Bíblia na minha mão com 22 anos de idade. Pela primeira vez, quando me presentearam com aquele Novo Testamento, eu não tinha pego naquilo. A minha religião diz que eu não deveria ter contato com nada que não fosse dela. Então, mas a pessoa me deu por educação, como fez o pastor ali, né? Por educação eu recebi. E eu, então, fiquei numa curiosidade tremenda de ler. Aí eu fiz uma oração, uma reza na época, uma oração pedindo: Deus, se for pecado, eu estou com uma vontade tremenda de ver o que tem aqui dentro. Se for pecado, o Senhor me perdoa, mas eu gostaria de ler. Pessoa, pedi perdão a Deus para ler a Bíblia, irmãos? Mas eu pedi. Porque eu achava que era pecado, não era da minha religião. Você está entendendo? Mas, irmãos, a Bíblia é esse livro maravilhoso, misterioso, que tem, de fato, a narrativa da história de Deus com a humanidade. É Deus se revelando à humanidade através das Escrituras. Então, nessa noite, eu quero dizer para você que este fato que se deu a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém, tudo já estava planejado, já estava profetizado, e as Escrituras ali estavam se cumprindo. A Bíblia é digna de total confiança. Se você nessa noite não acredita nela, problema seu, ela continua sendo verdade. Não muda nada você dizer: para mim é um livro feito por mãos de homens. Os homens a imprimem, mas esse livro é sagrado. Ele é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva, ela é mais eficaz, ela é poderosa, ela é como espada de 2 gumes, ela penetra lá na consciência, ela leva o homem a ter consciência de pecado, seja ele cristão ou não cristão, porque para o cristão ela é palavra que corrige, que ensina, que educa, que aperfeiçoa, faz desse cristão um cristão perfeito e perfeitamente habilitado para servir a Deus e também fazer a obra de Deus. A entrada triunfal de Jesus, queridos, é um cumprimento das Escrituras. Mas ela também, de fato, projeta o período. A vida de Jesus, ela foi feita para mim de 3 fases. Foi aquela primeira fase, eu estou falando da vida de Jesus, a fase de Jesus até os 30 anos de idade, irmãos, foi uma fase de desconhecimento. Se Jesus era conhecido nessa época, dos 30 aos 33, do nascimento até os 30, ele ficou conhecido como filho do carpinteiro, apenas isso. Ao que parece, ele ajudava seu pai, José, que era carpinteiro, porque
Então, esta primeira fase, e eu diria assim que até aquela primeira fase do ministério de Jesus, logo que ele é batizado ali por João Batista, ainda assim, era eu diria, alguém meio que desconhecido. Tanto é que, quando Jesus começou a fazer milagres, as pessoas ficaram, escuta, mas quem que é ele? Alguns diziam, olha, eu conheço, ele é o filho do carpinteiro. A mãe dele se chama Maria, os seus irmãos se chama José, outro chama Simão, outro Tiago e Judas, e também tem as irmãs dele. A gente conhece a família dele, mas ele, afinal de contas. Então, essa primeira fase ali do ministério de Jesus foi uma fase de alguém que ainda não tinha, eu diria, se revelado, as pessoas não tinham ainda percepção, até que, de fato, quando ele começou a fazer milagres, ele levou as pessoas, uns a não acreditarem, outros a acreditarem, uns zombarem, está entendendo? Porque, de repente, alguém aparece e começa a pregar, ensinar com uma sabedoria tão além do normal aqui da terra que as pessoas começaram a ver que ele era alguém diferente. Aí entra outra fase, que é a fase da popularidade. Olha o que diz João, queridos. Vamos para esse mesmo texto paralelo. Vai comigo ao Evangelho de João, lá no capítulo 12 de João, versículo 12. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo número 12. Diz assim, João 12, versículo 12, que disse que no dia seguinte, a numerosa multidão, agora já era o quê? Uma numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Como eu disse, isso está no Salmo 118, versículo 26, cumprimento dessa palavra profética. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, não temas, filha de Sião, aí eis que aí te vem, não é? Montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. A multidão que dava, pois, testemunho disto, a multidão que estiveram com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Irmãos, o milagre da ressurreição de Lázaro foi o ápice para que Jesus se tornasse tão conhecido e o poder sobrenatural de ressuscitar um morto de 4 dias, as multidões, quando ouviram que ele ia a Jerusalém naquele dia, correram todos para lá. Então, esta foi a fase da fama de Jesus. Jesus aqui era famoso, né? Então, dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele quando ele chamava Lázaro do túmulo. Verso 18, por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, que foi a ressurreição de Lázaro. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Os fariseus odiavam aqui, dizendo, o mundo está indo atrás dele. Então, o ministério terreno de Jesus, queridos, foi também
teve esta fase, mas teve também a fase da rejeição. Teve a fase da rejeição. Certamente, o episódio da entrada triunfal de Jesus revela o ápice, o auge da sua popularidade, quando as multidões saíram estendendo ramos de palmeira, outros colocando as suas próprias peças de roupa e fazendo, de fato, já que era um desfile real, era um rei desfilando, eles forraram as ruas por onde Jesus iria passar, com suas vestes e com galhos, com ramos de oliveira. Por isso hoje é chamado também Domingo de Ramos. Tirado desse texto da Bíblia, é chamado Domingo de Ramos. Mas, irmãos, preste atenção. Jesus, ele não se deixou iludir por causa desta aclamação toda. Os mesmos, não vou dizer a totalidade, mas a maioria desta multidão que ali cantavam: Hosana, bendito que venha em nome do Senhor. Quando estendiam ramos, provavelmente parte desta multidão que aplaudiam a Jesus estavam ali diante do palácio de Pilatos. Dias depois, durante aquela semana, pedindo que ele fosse crucificado. Provavelmente. É preciso, irmãos, ter sabedoria, prudência, humildade, equilíbrio e muito bom senso quando se lida, irmãos, com esta coisa de, eu diria assim, isso serve de lição para todos nós hoje à noite. Eu já vi muitos casos de pessoas que deram um abraço e beijo, e depois mandaram crucificar o coitado. Aqui na terra é assim. Concorda, André? Por isso, não fique muito entusiasmado se te aplaudem, porque os que te aplaudem podem pedir a sua cabeça depois. Não impressionaram a Jesus os aplausos, porque provavelmente pediram a cabeça dele depois. Conheço tantas histórias de tantos beijos de Judas, de pessoas que aplaudem, mas depois, como eu disse, querem a cabeça. Mas, irmãos, a entrada triunfal de Jesus também revela que ele, de fato, preste atenção aqui, Jesus veio a este mundo e logo que ele iniciou o seu ministério, quando João Batista, ele apontou para Jesus, a mensagem de João Batista já foi: é chegado o reino de Deus. Logo que Jesus iniciou o ministério, ele iniciou o ministério pregando o reino. Olha, irmãos, não tem reino sem rei, concorda? O reino de Deus, se é um reino, tem que ter realeza, tem que ter rei. Quando Jesus, aquele dia, aceitou, ele não repreendeu ninguém. Aliás, quando disseram para Jesus, pede para pararem de gritar. Bendito que vem, o rei que vem, Hosana, pede para eles pararem. O que Jesus disse? Não. Este é o meu momento.
Se eles se calarem, as próprias pedras, por onde eu passo aqui, elas clamarão. Concorda? O que Jesus estava com isto dizendo? Sim, eu sou rei. Mas que rei é esse? Que entra montado num jumentinho. Que rei é esse? À medida que Jesus aproximava-se de Jerusalém, irmãos, cada vez aumentava mais o clamor, cada vez aumentava mais os gritos de hosana. A palavra que eles dirigiam a Jesus era: bendito aquele que vem em nome do Senhor. As Escrituras deixam inúmeros testemunhos de fato da genuína realeza de Jesus. Ele veio para ser rei. Nada poderia tirar-lhe esse direito de ser rei. Só que ele, diante de Pilatos, disse: eu não vim competir com os demais reis dessa terra. O meu reinado é único. O meu reinado não é dessa terra. Até, queridos, os seus inimigos declararam sua realeza, pois assim fizeram constar. Lembra quando os soldados romanos acabaram de pregá-lo na cruz? Antes de erguer a cruz, eles fizeram uma placa, e essa placa foi pregada por sobre a cabeça de Jesus, lá no topo da cruz. O que estava escrito naquela cruz? Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Quem escreveu isso foram os discípulos? Os próprios algozes de Jesus, aqueles que o mataram, aqueles que o crucificaram, eles declararam a maior de todas as verdades. Pilatos disse: você é rei? Jesus disse: você está acabando de dizer. Mas você é ou não é rei? Você está dizendo. Mas não preocupe, porque o meu reino não é daqui. Irmãos, o livro do Apocalipse talvez seja o escrito do Novo Testamento que mais fala da realeza de Jesus. Ali nós vemos que ele é aclamado no céu como rei, como Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ali anjos o adoram como rei, anjos o adoram como Senhor dos senhores. Sim, ele é o rei. O Salmo 24 disse que ali em Jerusalém estava entrando o Rei da glória. Que as portas se abram. Tem uma música que a gente canta, né? Gostosa de cantar? Para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? Jesus é o Rei da glória. Irmãos, é maravilhoso o que aconteceu naquele domingo que celebra-se essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ali nós vemos um rei diferente. No livro de Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 25, está escrito assim: então, os reis que se assentaram no trono de Davi, ou que se assentarão no trono de Davi, entrarão pelas portas desta cidade,
em companhia de seus conselheiros. Eles e os seus conselheiros virão em carruagens e cavalos. Normalmente os reis iam ou em carruagem ou em cavalos todo ornamentado, cavalos tratados e bonitos. Eles e os seus conselheiros virão em carruagens e cavalos, acompanhados de homens de Judá e dos habitantes de Jerusalém. Mas aquele rei daquele dia entrou, não em carruagem, ele entrou montado num jumentinho. Jesus, irmãos, jamais trocou a modéstia pela ostentação. Ele renunciou aos tradicionais ornamentos históricos e entrou ali como rei, aclamado como rei. Crianças e velhos, jovens, mulheres e homens, olhavam para ele e diziam: ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Agora volte os olhos aqui um pouquinho comigo. Aqui, irmãos, no livro de Lucas ainda, quando Jesus, ele está entrando em Jerusalém, diz o texto que quando eles iam chegando, vendo Jesus a cidade, Jesus olha Jerusalém, então ele disse: se vocês pudessem conhecer por ti mesma hoje o que é devido à paz. Olha aqui. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Irmãos, é muito profundo o que Jesus estava vendo, porque havia ali uma multidão que vira ele fazer milagres sobrenaturais, viu Jesus pregar sermões profundos, ensinar durante 3 anos e meio. Jesus ensinou como nunca. Jesus ensinou com uma sabedoria que deixou doutores boquiabertos. Jesus ensinou a respeito do reino. Jesus mostrou porque ele veio a essa terra. E aquele dia ele podia ver que aquele cântico, aquela aclamação toda, era algo sem entendimento real. Esta foi uma das ocasiões, irmãos, que Jesus chorou. Jesus chorou 3 vezes apenas. Jesus, naquele dia, chorou, vendo uma cidade que ele veio, cidade que ele amava. E ele disse: se vocês pudessem entender quem é esse que está entrando aqui, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Eles mataram a Jesus, irmãos. E ali Jesus profetizou. Ele profetizou a respeito do que iria acontecer em Jerusalém. Ele diz assim: isto agora está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. No ano 70 da nossa história,
O general Tito entrou em Jerusalém com o poderoso exército de Roma. E esta palavra de Jesus se cumpriu integralmente. Jerusalém foi destruída. Não ficou pedra sobre pedra. E eu acho que os restos de Jerusalém, irmãos, só ficou aquele pedacinho de muro lá, chamado Muro da Lamentação, que se não foi também um pouco arrumado depois, né? No mês que vem eu vou a Jerusalém e pela primeira vez eu quero ir lá naquele lugar. Mas eu fico imaginando, andando agora lá nas ruas de Jerusalém, como vai ser a emoção. Porque acho que um dos passeios que vamos fazer é enxergar Jerusalém, aquela entrada de Jesus ali, onde ele proferiu a sentença sobre Jerusalém por ter rejeitado a ele. Jerusalém foi destruída. E somente agora, no ano de 1948, Israel voltou a ser reconhecido como nação novamente. Eu já tinha 4 anos de idade, quando Israel voltou a ser um povo reconhecido. Irmãos, Jesus continua a sua entrada, e o livro de Lucas e também o Evangelho de João narra que ele foi terminar o seu desfile real, aonde? Jesus entrou apenas 2 vezes, desta forma, de adentrar. A maioria das vezes que Jesus foi ao templo, ele ficava no pórtico, ele ficava ali, mas esta foi a segunda vez e última vez que Jesus entrou literalmente no templo. Ele foi lá no templo, entrou lá dentro do templo. Logo que ele iniciou o ministério, Jesus entrou no templo pela primeira vez, e quando ele chegou lá, ele ficou tão irado com o que estava acontecendo no templo, que ele pegou uma vara, um chicote, e ele deu uma surra em todo mundo. Jesus, irmãos, eu fico pensando, Jesus só não era bom cavaleiro, porque eu fico pensando, os discípulos de Jesus teve que ajudá-lo a montar num jumentinho. Jumentinho é um negócio dessa altura assim, irmão. Nem jumento Jesus sabia montar, porque diz que aqui precisou deles pegar Jesus, Danilo, e botar em cima do jumento. O jumento se der um pulo, monta, né? Mas, irmãos, eu fico maravilhado com o que Jesus fez no início do ministério. Jesus expulsou os cambistas, Jesus disse para eles: esta minha casa é chamada casa de oração, e vocês a transformaram num verdadeiro covil de ladrões, porque ali vendiam animais defeituosos, ali os cambistas faziam câmbio, trocava dinheiro dentro do templo, as pessoas iam de fora, e não tinha moeda, eles chegavam lá, ganhavam dinheiro, cambiando dinheiro. Jesus expulsou os cambistas, Jesus expulsou os vendilhões, os trapaceiros que vendiam tanta coisa. Era um verdadeiro comércio no templo. Passa-se todo o ministério de Jesus, e ele termina agora, queridos, mais uma vez, lá no finalzinho do seu ministério, entrando de novo no templo. Tinha mudado alguma coisa? Mesma coisa, irmão. Jesus foi embora, é igual os camelôs. Já viu que os camelôs são? Hoje os camelôs é tão treinado, irmão. Eu já vi uma cena dos fiscais ir atrás dos camelôs, já tem umas alcinhas no negócio ali, que quando vê que o camelô veio, irmão, o camelô não pega mais ninguém, não. Quando eles percebem que o camelô está vindo, ele já puxa aquilo ali, enrola e sai correndo, não fica um par de meia na rua. Sai, corre tudo e leva. Mas é interessante que o que aconteceu ali era a mesma coisa. Jesus virou as costas. 3 anos e meio depois, Jesus volta lá na casa do Pai. Mesma coisa. Está aqui, vocês viram lendo? Está aí, né? Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam. Isto, se você ler no Evangelho de Mateus, está mais detalhado. Marcos também fala disso. Mas aqui, ele fez a mesma coisa, né? Vendiam, dizendo-lhe, está escrito: a minha casa será chamada casa
de oração. E vocês a transformaram num covil de salteadores. Mas hoje não está muito diferente, não. Como diz Hernandes Dias Lopes, ele diz que hoje, irmãos, boa parte das igrejas do século XXI é um verdadeiro balcão de negócios. Onde não é mais pela graça sois salvos mediante a fé somente. Você tem que pagar e caro. Os milagres são vendidos e não é barato, não. É um verdadeiro, irmãos. Eu quero dizer para vocês, hoje, Jesus continua entrando no templo. Você crê que Ele está aqui hoje à noite? Mas eu amo muito 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, que diz: nós somos santuário do Deus vivo. Você é templo de Deus. Ele entrando hoje, como ele acharia esse templo chamado templo vivo? Ele entra. Ele tem todo o direito de entrar. Será que nós, de fato, irmãos, estamos... Eu fico muito, irmãos, impressionado com as Escrituras, que eu digo, olha, se em 3 anos e meio Jesus faz uma limpeza e depois de 3 anos e meio está tudo sujo de novo, eu fico imaginando, depois de 2000 e tal anos, Ele continua visitando a igreja. Ela é dele. Ela é dele. E esse domingo que a gente volta os olhos para as Escrituras e para esta passagem da Bíblia que ele entrou lá, eu tenho muito temor no meu coração, queridos, em não desonrar o nome do meu Senhor. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, com a minha facilidade que eu tenho de falar, com o conhecimento que eu tenho de estratégias que eu já aprendi na minha vida, e se eu mudasse um pouco a proposta da placa da igreja, fazia fila de gente para entrar. Mas o Evangelho, para mim, irmãos, é algo muito sério. É muito sério. Que Deus nos ajude hoje à noite a encarar com seriedade o verdadeiro Evangelho. Porque Jesus, Ele um dia vai voltar mesmo, literalmente, Ele volta. Mas hoje à noite Ele já está aqui. Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias. Fique em pé. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, obrigado por mais esta ocasião do ano, onde a igreja cristã, ou por mera tradição, ou por uma volta às Escrituras, ela toma esses dias para novamente voltar na história
e refletir, meditar sobre o maior acontecimento dessa terra, que foi aquela semana e principalmente aquela sexta-feira, onde naquele monte chamado Calvário, naquela cruz do meio, o Senhor mudou a história da humanidade. E o Senhor tem mudado a história de muitas pessoas, como eu e muitos aqui. O Senhor veio para que todo aquele que no Senhor crê, que o confessa com a boca e no coração crê, arrependido de seus pecados e experimenta a regeneração, pode ter certeza da vida eterna. Maravilhoso Espírito Santo. Continua nesses dias fazendo de nós testemunhas vivas. Queremos aproveitar essa semana, aproveitar esta oportunidade que nós temos de dizer que essa semana não é uma semana de distribuir chocolates. Que jamais o Senhor veio para que as crianças fossem iludidas com coelhinhos, com doces. O Senhor veio para salvar o pecador perdido. Dá-nos a oportunidade, Senhor Jesus. Espírito Santo, capacita-nos. Faça de nós instrumentos vivos esses dias. Nós oramos. Nós agradecemos por essa noite. Em teu nome e para a tua glória. Amém. E amém.